Aleluia, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um, não só hoje, mas para todo sempre. Estamos aqui mais uma vez, juntos para crescermos na graça e no conhecimento da Palavra de Deus. Eu sou a Kellen Cristina, professora da Escola Bíblica Dominical, congrego na Igreja Assembleia de Deus, Madureira, Campo de Turvânia. Meu pastor presidente é o pastor Uida Marques Luiz de Oliveira e a minha pastora e sua esposa, a pastora Arlene Gonçalves Martins. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, por estar aqui comigo. Que Deus abençoe os meus pastores, os meus líderes, os meus irmãos em Cristo Jesus, irmãos e irmãs da minha igreja, né? Que Deus recompense a cada um que tem acompanhado este trabalho, em nome de Jesus. Eu estou aqui para trazer para vocês um comentário da nossa lição de hoje. E estamos na reta final aqui, última lição, né, desse ano e a última lição deste trimestre, né, para a honra e glória do Senhor. E estamos encerrando agora o quarto trimestre, né, de 2022, da revista da editora Betel, a revista com o tema A Igreja e o Espírito Santo, né? Aprendemos sobre a necessidade do avivamento promovido pelo Espírito Santo para os dias atuais, que é o resumo de toda a revista, né? E hoje eu trarei o comentário da lição de número 13, que tem por título O Espírito Santo e o Arrebatamento da Igreja. Aleluia, glória a Deus. Nós aprendemos muito, né? Com essas lições maravilhosas. Foi um de grande aprendizado. Eu cresci muito. Tem muito ainda que aprender, mas agradeço muito a Deus por tudo. E nosso textuário aqui da lição diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3,13. A verdade aplicada nos diz: podemos confiar que o Espírito Santo, como nosso Consolador, continuará operando em nós, nos ajudando e avivando a esperança pela volta de Jesus Cristo. Aleluia. Os objetivos desta lição são explicar o que é regeneração, mostrar a importância da santificação para o cristão e conscientizar acerca do arrebatamento da igreja. Amém? O texto de referência encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, os versículos 13, 14, 15 e 16. Mas é importantíssimo você meditar tanto no capítulo do texto áudio, né? Sempre é bom meditar não só no versículo citado, mas em todo o capítulo. Também no capítulo todo do texto de referência. E assim como as leituras complementares e todas as referências citadas durante a lição. Porque tem uma compreensão maior. Você lê a palavra de Deus e aí você tem, então, uma revelação do Espírito Santo, um esclarecimento, né? Você liga as coisas ali que são faladas e você vê. Porque a palavra de Deus é que tem o poder de transformar, né? Então, por isso é importante meditar em todo o contexto e sempre em oração. Mas vamos ler aqui o que está disponível. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar agora. O motivo sugerido aqui pela nossa revista é que nós oremos para que a igreja não perca o desejo de estar com Jesus naquele grande dia. Não podemos perder o desejo da salvação, né? O desejo da vinda de Jesus, o desejo de ir morar no céu com o nosso Senhor. Precisamos sempre estar com a chama acesa em nosso coração. Então nós precisamos orar em favor da igreja, em favor de cada um de nós. Amém? Vamos orar e você pode apresentar também o seu pedido, o seu desejo, que Deus estará ouvindo e fazendo aquilo que for melhor para a sua vida. Amém? Senhor, meu Deus, eterno Pai, agora diante da tua presença eu venho te pedir que esteja conosco neste momento, Senhor. Sem a tua presença nós não somos nada,
nós não conseguimos fazer nada. Sem a tua presença, não tem como acontecer algo extraordinário na minha vida e também na vida daquele que está acompanhando este trabalho. Então eu peço que o Senhor esteja conosco, que o Senhor esteja nos dando a capacitação necessária, que o Senhor esteja agora me usando conforme o teu querer e a tua vontade, para que essas vidas possam ser transformadas e alcançadas pela tua palavra. Que o Senhor esteja neste momento fazendo o teu querer e a tua grande obra, meu Deus. Eu venho te pedir que o Senhor visite cada vida, cada pessoa que está aqui assistindo esse vídeo, cada lar, que o Senhor entre com providência agora, dando vitória, vai repreendendo todo o mal em nome de Jesus. Que essa vida possa ser transformada, que essa vida possa ser liberta, que essas vidas possam alcançar o teu amor, o teu perdão, a tua graça, que haja paz nos lares, que haja restauração, que haja cura e libertação em nome de Jesus. Que o Senhor possa estar nos ajudando. A igreja, Senhor, precisa estar com a chama acesa, precisa estar com a esperança em seu coração da tua vinda, Senhor. Que nós não percamos essa esperança, que estejamos sempre lembrando que estamos aqui de passagem, que o Senhor nos aguarda, que o Senhor foi preparar um lugar, virá outra vez para nos buscar, e que este lugar nos aguarda, e nós precisamos desejá-lo, nós precisamos desejar estar sempre na tua presença. Que o Senhor possa nos ajudar, ajude a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus, a estar firme, a estar buscando cada vez mais, para que o nosso coração esteja cheio de ti, esteja cheio da tua palavra e não das coisas deste mundo, em nome de Jesus. Eu te peço e te agradeço que o Senhor esteja conosco, te agradeço por este ano que o Senhor nos deu uma vitória muito grande de estar aqui fazendo este trabalho, que o Senhor esteve conosco, que o Senhor esteve nos ensinando a tua palavra. Obrigado, meu Deus, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua palavra. Obrigado por tudo, por cada vida que se inscreveu, cada vida que acompanhou este trabalho, cada um que comentou, cada um que esteve aqui comigo, mesmo que seja por curiosidade, mesmo que seja qual for o motivo, mas veio aqui, assistiu algum vídeo, que o Senhor possa recompensar, que o Senhor possa abençoar em nome de Jesus e que essas vidas possam receber uma recompensa maravilhosa, aquilo que mais necessitam, aquilo que vão transformar as suas vidas. Em nome de Jesus. Eu te peço e te agradeço e que o próximo ano, as próximas lições também sejam de vitórias, de aprendizado, em nome de Jesus. Obrigado por tudo, meu Deus. Esteja conosco, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Glória a Deus, aleluia. Maravilha de Deus, né? Estou muito feliz. Essa lição é maravilhosa, né? Toda essa revista. E nós vamos aprender mais um pouco aqui sobre a vinda do Senhor, sobre o Espírito Santo e o arrebatamento. Amém? A introdução vai nos dizer: encerrando o trimestre, veremos a importância de buscarmos continuamente sermos cheios do Espírito Santo para um viver santo, cumprindo a missão e não perdermos a expectativa do retorno de Jesus Cristo para a sua igreja. Tópico 1. O Espírito Santo na vida da igreja. O Espírito Santo, como o outro Consolador prometido por nosso Senhor Jesus, está atuante no corpo de Cristo, revestindo de poder, concedendo dons espirituais, guiando o povo de Deus em toda a verdade, produzindo fruto com as qualidades do caráter de Cristo e preparando, despertando e alertando o povo de Deus quanto à necessidade de aguardar a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós vemos aí que o Espírito Santo, ele é atuante, é uma atuação constante, desde quando ele veio para essa terra, né? Nós temos o Espírito Santo agora atuando no tempo da graça, e então ele faz tudo em nossas vidas. Sem ele, nós não conseguimos nada. Ele que nos dá o conforto, quando nós precisamos, é ele que nos instrui, é ele que nos mostra o caminho, é ele que direciona, é ele que nos fortalece, ele é o nosso melhor amigo, nosso companheiro de todas as horas. Esse é o nosso Deus, né? E nós temos que valorizar muito essa presença, nós temos que valorizar muito essa atuação do Espírito Santo e buscar ter um verdadeiro relacionamento com ele, não é de qualquer maneira. Ele não invade, ele não obriga, ele é muito sensível, ele
é uma pessoa extremamente sensível, que respeita e quer muito ter um relacionamento conosco, mas nós precisamos dar lugar e precisamos obedecer a Ele, fazer de acordo com a sua vontade, para que a nossa vida alcance um nível espiritual necessário para ter Ele conosco sempre, né? Então é muito importante isso. E Ele vai nos lembrar da vinda do Senhor. Ele vai nos lembrar de toda a palavra de Deus. É Ele que faz isso. Glória a Deus. Se eu fosse falar aqui só do Espírito Santo, é uma lição, é uma revista inteira e é pouco ainda, né? Porque Ele é maravilhoso. Tantas coisas, né? Mas vamos dar continuidade aqui para não ficar muito extenso. No tópico 1.1, nós vamos ver evidências de uma igreja que está se preparando para o arrebatamento. Ao refletirmos sobre o tema deste subtópico, nossa mente é direcionada para a igreja dos tempos apostólicos, né? A igreja lá de Atos, né? A igreja primitiva. E aí nós vemos em Atos, nas epístolas, características que marcaram aquela geração. Tinham características. Foi uma geração marcada pelo revestimento de poder, intenso comprometimento com a proclamação da palavra de Deus, expectativa quanto à segunda vinda de Jesus, também pela ênfase no ensino quanto à perseverança, testemunho de vida e santificação e também o cultivo de virtudes cristãs. Então são características que marcaram aquela igreja e são características daquele que está esperando a vinda do Senhor, daquele que ainda deseja, que almeja, daquele que é discípulo de Cristo. Não é só para aquela época, não. Tem que continuar, tem que existir essas evidências. É necessário ainda ter essas evidências. As pessoas têm que ver essas evidências na vida do cristão, daquele que serve a Deus. Porque essa é a característica daquele que é lavado e remido no sangue do Cordeiro, né? E aí nós vamos ver que na palavra de Deus, que nós devemos buscar a identificação que deve prevalecer na atual geração do povo de Deus, que está se preparando para o arrebatamento. Você vai encontrar ela na Bíblia Sagrada. Você vai encontrar o caminho certo na Bíblia Sagrada. Você vai encontrar como deve se portar na Bíblia Sagrada. Então, ela é o nosso manual, é o nosso GPS que vai nos levar até o céu. Então, nós precisamos seguir. Ali você vê exemplos de grandes homens de Deus, de grandes mulheres de Deus, que foram fiéis, que permaneceram em comunhão com o Espírito Santo. E nós devemos seguir o exemplo. Jesus deixou essa carta escrita para nós, não foi à toa, não é para só ficar de enfeite ali num instante, não é só para a gente carregar debaixo do braço ali, para a igreja e pronto, não. É para a gente obedecer, seguir o exemplo que foi deixado, seguir aqueles ensinamentos e verdadeiramente ser igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, ser povo de Deus, ser discípulo de Cristo. Verdadeiramente nós temos que viver isso, né? E mostrar que nós estamos aqui de passagem, porque nós somos peregrinos e nós temos que portar como peregrinos, porque nós estamos almejando algo maior, a cidade celestial, um reino perfeito, um governo perfeito que somente Jesus Cristo tem. Então nós temos que ter essas atitudes, e nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas não estão mais esperando a vinda de Jesus. Crentes, parece que as pessoas não querem mais. Parece que perderam a esperança. Parece que estão atrofiados. É algo muito perigoso. Parece que se enraizaram nesse mundo e parece que conformaram com isso aqui. Não, tem algo maior, tem algo muito além. Meu Deus, como que pode se conformar com um mundo desse, onde só reina injustiça, mentira, a desigualdade? Meu Deus, isso aqui não é para nós, não. Isso aqui não é para nós. Estamos aqui só de passagem para alcançar o céu, a nossa mansão celestial.
estar sempre na presença do Senhor. E nós precisamos buscar essas evidências aqui e viver elas. Precisamos, né, mostrar que estamos nos preparando para o arrebatamento. E temos que viver isso aqui, ó. Revestimento de poder, intenso comprometimento com a proclamação da palavra de Deus, o verdadeiro evangelho, expectativa, Jesus vai voltar. Oh, aleluia, glória a Deus, se alegrar quando ouve falar isso. Cultivo de virtudes, testemunho de vida, santificação. Tudo isso nós precisamos ter em nossa vida para alcançar esse arrebatamento, a vinda do Senhor, que pode ser tanto individual como de forma coletiva, né, que vai ser o arrebatamento da igreja. Então nós precisamos estar vivendo essas evidências em nome de Jesus, amém? 1.2, a igreja cheia do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo não elimina a necessidade de a igreja buscar uma constante renovação. Não encontramos no Novo Testamento o ensino de que o salvo, ao ser cheio do Espírito uma vez, sempre estará cheio. O apóstolo Paulo exortou a igreja: enchei-vos do Espírito, ou seja, literalmente, continuar sendo cheios, ou ser enchido repetidas vezes. Então, nós não podemos desprezar o preparo concedido pelo Espírito Santo ao longo da caminhada cristã, estimulando o salvo em todo o seu ser, né? Mente, coração, vontade, por completo, né? E faz a diferença em todas as áreas da vida, como podemos observar lá em Efésios 5:19 e 6, do 1 ao 9. É essa busca, é esse preparo, né? Ser cheio do Espírito Santo. Porque tem gente que acha que foi batizado com o Espírito Santo ali, falou em línguas, ele pulou, se encheu e tal. Agora não precisa de fazer mais nada. Está enganado. Ser cheio do Espírito Santo é você estar tendo comunhão, relacionamento. É algo que é diário, é uma constante vida com Deus. Então você precisa buscar, você precisa esvaziar-se de si mesmo todos os dias. Você precisa renunciar à sua vontade, à sua carne, todos os dias, para que o Espírito Santo esteja conosco. Já viu que muitas vezes a gente está na igreja e aí o que acontece? A gente sente aquele vazio na alma, a gente sente, parece que Deus está longe, parece que a gente não conhece mais quem é Deus, uma coisa estranha, sabe? Vai na igreja e não sente nada. Você sabe o que é isso? Você às vezes não está em pecado, você faz a obra de Deus, e sente isso, porque está faltando esse enchimento, ser cheio. É algo que precisa ser todo dia. Todo dia a gente precisa orar na presença de Deus e chorar e falar: Senhor, eu preciso de Ti. Eu não quero viver só de fachada, eu não quero viver só de aparência, mas eu quero ser cheia do Espírito Santo. Senhor, eu não quero viver no raso, eu quero no mais profundo do Teu ser. Sabe? É você se abrir, porque os afazeres da vida, as coisas do dia a dia, os trabalhos, né, e as influências, celular, televisão, tudo isso nos afasta de Deus. E não é porque Ele está longe de nós, é nós que afastamos dele. Porque nós somos carne, né? A nossa carne, ela pende para essas coisas da terra. E aí é onde pode nos afastar da presença de Deus. E é onde a gente tem que lutar contra todos os dias. Mesmo que não esteja com vontade, tem que ler a Bíblia. Mesmo que não esteja com vontade, tem que orar. Porque aí você vai tendo um domínio próprio, né? Não é a minha vontade que manda, mas sim a vontade de Deus, o Espírito Santo. E isso faz parte do enchimento. Começa nisso aí. E aos poucos você vai sendo cheio, e não pode deixar de buscar. Tem gente que se acomoda, acha não tá bom, né? Não preciso mais buscar, não. É todo dia, não pode parar. A Bíblia fala: orai sem cessar. E a palavra de Deus é meditar nela noite e dia. Você pega, pode ser um versículo que você leu, mas medite nele, vai pensando nele, fica o dia todo. Nossa, aquele versículo assim, olha, Deus está falando lá assim, tal e tal.
eu quero entender isso aqui, peraí, como que é? Senhor, me mostra aqui que eu não entendi. É meditar, sabe, nela noite e dia. E aí, isso é buscar a santificação. A santificação sem a qual ninguém verá a Deus. E que nós vamos falar mais na frente sobre isso. Mas nós buscamos a santificação e quem atua é o Espírito Santo. Porque quando nós buscamos, nós nos separamos do mundo, tentamos fazer a diferença, de não fazer o que as pessoas do mundo faz, e sim o que a palavra nos ensina, então o Espírito Santo faz com que a igreja preserve a sua essência e se mantenha santa e pura. E sem esse agir santificador do Espírito Santo, a igreja já teria cedido aos ataques do mundo e do império das trevas. Você não consegue ser crente sem isso aqui. Você cede às tentações. Você não resiste quando você deixa de se santificar e buscar a presença do Espírito Santo. Quem faz a obra é Ele, mas nós temos que dar lugar. Nós temos que vencer, lutar contra a nossa carne e dar lugar. Se dispor com sinceridade diante dele. Nós precisamos fazer isso em nome de Jesus. Amém? Para nós sermos cheios do Espírito Santo. Porque isso é importante para que aconteça a nossa salvação. É muito importante. E nós vamos ver aqui no 1.3. O Espírito Santo protege a igreja que vive na expectativa do arrebatamento. Isso é lógico, né? Nós vamos ver aqui por que protege a igreja que vive na expectativa do arrebatamento. Porque a igreja que vive na expectativa do arrebatamento tem aquelas evidências que nós vimos no 1.1. Está praticando aquilo ali. E quem pratica aquilo ali está andando em espírito. Ou seja, você alcança uma dimensão espiritual. As bênçãos espirituais estão na dimensão espiritual. Então você vai ter acesso a elas. Ela é disponível para quem quiser. Todas as bênçãos de Deus é para quem quiser. Deus não faz acepção de pessoas. Mas só alcança quem está no nível espiritual. Você tem que buscar esse nível. Você tem que se santificar. Você tem que estar vivendo na expectativa do arrebatamento. E você vai ter a proteção, né? E aí vai dizer aqui que ao fazermos uma leitura aproximada, aprimorada dos evangelhos, vemos que Jesus recomendou aos discípulos que não dessem início a qualquer obra sem antes eles tivessem recebido o Espírito Santo. Porque eles não iam conseguir fazer por conta própria, claro, né? Precisavam, como nós também precisamos do Espírito Santo para fazer a obra, né? Nós só somos o vaso que Deus usa, mas quem faz a obra é Ele. Então, Jesus adverte eles ali para ficar em Jerusalém até que recebessem a promessa de Deus Pai. E após ter ressuscitado e ser elevado ao céu, Jesus cumpre aquela promessa de que não deixaria eles órfãos e estariam sempre com eles, né? Através de quem? Deus Filho, que Jesus sai de cena agora, né, aqui na terra, mas é claro que ele está atuando ali no céu, e entra então Deus Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, e então vai atuar aqui na terra, juntamente conosco, fazendo a sua obra santificadora, redentora, capacitadora, né? É a obra que ele faz. E aí ele então enviou o outro Consolador, como ele tinha prometido. E aí nós vemos que o Espírito Santo encheu a vida dos discípulos para que eles recebessem ousadia para pregar a palavra de Deus e preparar a igreja para estar eternamente com nosso Senhor nos céus. E olha, o Espírito Santo esteve com eles e está conosco, nos protegendo, nos conduzindo. Veja que a igreja prevalece até os dias de hoje. O inimigo tentou de várias formas. Quantos que morreram, fizeram eles de chamas vivas, né, para parar o evangelho, para parar a obra de Deus. Mas eles foram firmes até o fim. Tiveram a proteção do Espírito Santo. Aí pensar, mas eles morreram. Morreram, mas eles alcançaram a salvação. Porque Paulo diz que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque nós sabemos que nós estamos aqui de passagem. E nós estamos aqui para cumprir o propósito de Deus, que é pregar o evangelho a toda criatura e a salvação das almas.
Então, o Espírito Santo está aí nos protegendo. E enquanto ele tem propósito em nossas vidas, nada vai prevalecer contra nós. Enquanto nós estivermos dentro desse propósito, ele vai nos proteger, ele vai nos conduzir, ele vai nos ajudar a chegar lá, a chegar até o final, né? O Espírito Santo tem um papel vital na vida e existência da Igreja de Cristo. Sem ele, a Igreja não mais existiria, ou seria meramente um clube ou mais uma agremiação. Ele é o Consolador que nos dá poder para fazer a obra de Cristo neste mundo e, ao mesmo tempo, prepara a noiva para o arrebatamento. Olha que maravilhoso, né? Então, é essencial termos o Espírito Santo na nossa igreja, na nossa vida, nos enchermos dele, né? E viver a expectativa do Espírito Santo, do arrebatamento, do arrebatamento, cumprindo aquelas evidências, né? Então, é muito importante nós vivermos isso. Amém? No tópico 2, nós vamos ver Espírito Santo, o Consolador inseparável da igreja. Após a ascensão de Jesus, os primeiros discípulos aguardaram, em oração, o cumprimento da promessa de que seriam revestidos de poder por intermédio da virtude do Espírito Santo que seria enviado. A partir da descida do Espírito Santo ali em Atos, né, capítulo 2, e após a primeira pregação, muitos se convertem, são batizados e tem início a organização de várias igrejas locais. Assim tem sido até os dias de hoje. E aí o Espírito Santo estava o tempo todo com eles, né? Atuando ali. Aleluia, para a honra e glória do Senhor. E aí no 2.1 nós vamos ver: o Espírito Santo faz a igreja ser reconhecida por seu amor. É preciso que hoje a igreja permaneça atenta aos registros do Novo Testamento e procure permanecer aplicando os princípios ali expostos sobre sua atuação neste mundo. Como devemos agir, né? Importante sempre estar meditando a palavra de Deus para ver como que nós devemos agir, como eu devo atuar, como que eu preciso permanecer no caminho do Senhor, aqui neste mundo. A igreja daquela época, ela crescia e os apóstolos, os discípulos, cheios do Espírito Santo, eles exalavam o amor e o cuidado para com todos. A marca da igreja primitiva era o amor. Muitos acham que a marca da igreja primitiva era o poder de Deus, né? Uau, uma igreja poderosa, uma igreja cheia de poder, mas não era. Era o amor. O poder, os milagres eram sinais que seguiam o amor. Os sinais seguirão aqueles que creem. Então, a marca deles era o amor, era o cuidado com o próximo, era servir o próximo. Essa era a marca. E o esfriamento do amor deve ser evitado pela igreja de hoje, pela igreja que espera pela vinda do Senhor. Nós devemos ter a mesma marca que eles tinham. A nossa marca deve ser o amor. A nossa marca não deve ser um curso de teologia, não deve ser uma decoração, decorar a Bíblia, saber versículo de cor. Não, a nossa marca tem que ser o amor. O amor para com o próximo, o respeito para com o próximo, o cuidado para com o próximo, a longanimidade, todo o fruto do Espírito, né? Deve ser a nossa marca. Se nós agirmos como a igreja de Atos dos Apóstolos, fazendo uso do amor, Deus, ele fará a igreja crescer e florescer e seremos uma igreja saudável, uma igreja cheia do Espírito Santo, se nós vivermos assim como foi a igreja primitiva, né? Em amor, um amor verdadeiro, um amor sincero, assim como Cristo ama a igreja, como amou a igreja, um amor que não espera nada em troca, um amor incondicional, que não importa se a pessoa fez o que for, eu continuo amando. Se a pessoa errou, eu vou dar conselho para ela, eu vou mostrar qual é a verdade para ela, mas eu vou continuar amando. Eu quero o melhor para aquela pessoa, eu quero que aquela pessoa seja transformada. Isso é amor. E tem que ser a marca da igreja. Na igreja primitiva, todos eram constantes, seguiam os ensinamentos dos apóstolos e viviam um amor cristão, partindo o pão juntos, fazendo orações e participando das refeições com alegria e humildade. Era maravilhoso. Eu imagino, sabe? Eu vou lendo, eu imagino, e meu coração se enche, meu coração aquece.
E é algo tremendo. E eu quero viver isso. Eu busco viver em amor. Sabe? Me colocar no lugar do próximo. Tentar compreender, não julgar. E isso não é fácil, mas a gente tem que tentar. A gente tem que fazer um esforço. Acreditar no melhor do ser humano. E não olhar só para os defeitos. Porque a gente também tem, né? Tudo isso é importante. E também é importante ressaltar que demonstrar o amor é um mandamento. Portanto, é uma decisão que deve ser tomada por nós diariamente. É um mandamento, mas não quer dizer que tem que ser por obrigação, né? Porque Deus, ele não nos ama por obrigação. Ele tomou a decisão de amar e ele ama com sinceridade, um amor verdadeiro. Então, nós devemos também amar da mesma forma, né? Ter essa marca em nossas vidas e ser reconhecidos pelo amor de Deus em nossas vidas. Amém? No 2.2, nós vamos ver o Espírito Santo gera esperança aos crentes de um futuro glorioso. A esperança de encontrar com Cristo é essencial para a vida do crente. Se a pessoa não tem essa esperança, qual é o propósito da sua vida cristã? Que propósito que tem? Viver aqui, morrer, pronto, acabou? Não, tem mais. Tem que ter um propósito na sua vida. Você tem que ter, não é só isso aqui não. Paulo diz que se nós esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Olha isso, somos os mais miseráveis. Tem a vida eterna com Cristo Jesus, que vale a pena a gente lutar por ela. Tem que ter essa esperança. A partir da compreensão deste texto, entendemos que necessitamos do auxílio do Espírito Santo para nos ajudar a esperar por algo que não vemos. É algo que está além do nosso entendimento, mas nós sabemos que vai ter, porque o Espírito Santo mostra isso para nós. O Espírito Santo nos faz acreditar que Cristo cumprirá o que disse, que preparará um lugar para estarmos juntamente com Ele. A esperança que temos é que Ele voltará para nos buscar. Aqueles que não têm esperança mais, aqueles que já estão acomodados, não está bom viver aqui nesse mundo, né? Eu tenho um dinheirinho, eu tenho um carrinho, eu tenho comodidade, eu tenho alguma coisa, tal. E aí, não tá bom desse jeito. Jesus não precisa nem voltar. Quem não tem mais essa expectativa, não tem mais esperança, porque está longe de Deus. Não está vivendo em comunhão com o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que produz isso na nossa vida, no nosso coração. Então, eu tenho que estar cheia dele, para que eu tenha essa esperança, para que eu não desanime, para que eu não pare à beira do caminho, no meio do caminho, para que eu não desista. E nós estamos vivendo tempos difíceis. Irmãos e irmãs, nós não podemos deixar o Espírito Santo. Nós não podemos deixar de buscar Ele. Porque senão nós não vamos conseguir. Nós não conseguimos por nós mesmos. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos trabalhosos, tempos de uma loucura nesse mundo que tem influenciado até na vida dos cristãos também. Nós não estamos isentos das tribulações, das tentações, das influências deste mundo, que deixa a mente confusa, que deixa a pessoa com o nervo à flor da pele, com sentimentos intensos. Nós estamos vivendo isso, e se não tiver cheio do Espírito Santo, se não estiver com uma vida consagrada, uma vida de oração, uma vida de leitura, de estudo da palavra de Deus, não consegue vencer, não consegue. Você é devorado por todas essas coisas. Você é destruído. Você pode ser manipulado. E muitas outras coisas. Meu Deus. É muito forte isso, irmãos. Minhas irmãs. É muito forte. Nós precisamos estar com o Espírito Santo em nossas vidas para que essa esperança de um futuro glorioso não acabe. Para que essa esperança esteja acesa em nosso coração. Para a honra e glória do Senhor. Amém? E no 2.3 nós vamos ver é o Espírito Santo quem opera a regeneração. A palavra regeneração remete a nascer de novo, nascer do Espírito, estar em Cristo, se tornar uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher, uma transformação no seu interior, uma mudança de caráter. Isso é regeneração. E na Bíblia fica implícita a ideia de que a regeneração é a atuação divina que proporciona um novo coração ao homem, transformando-o em nova criatura. Assim, o grande trabalho do Espírito Santo é a obra da regeneração na vida do homem. É Ele que faz essa regeneração, é Ele que transforma à medida que nós vamos dando lugar, que nós vamos nos santificando.
já que nem todos atendem a esse chamado, porque tem muitas pessoas que não dão lugar, né? O chamado é para todos, mas nem todos atendem, nem todos querem pagar o preço, nem todos querem dar lugar para o Espírito Santo. E para fazer parte do reino de Deus é necessário tornar-se uma nova criatura e nascer do Espírito. O que acontece? A regeneração é o ser humano voltar a ser a imagem e semelhança de Deus. O pecado, como eu já disse, denigriu a imagem de Deus em nós. E aí, o Espírito Santo vem fazendo essa obra, quando nós damos lugar, para fazer nós sermos a imagem e semelhança de Deus. O caráter de Deus estar em nosso caráter. Nós sermos transformados ao ponto de termos o caráter de Cristo. Isso é a regeneração. Mas isso acontece mediante a aceitação. Você tem que aceitar o Espírito Santo. Você tem que dar lugar. Você tem que esvaziar de si mesmo. Você tem que lutar contra a soberba, contra o eu, né? Contra a arrogância, contra a ignorância, contra a vaidade. Tudo isso precisa ser derrotado. Você precisa fazer isso todos os dias, porque é da nossa natureza. Então é a luta contra a carne. E quem faz essa obra é o Espírito Santo. Sozinho a gente não consegue. Eu não faço na vida de ninguém. O ser humano nenhum consegue. É só o Espírito Santo. À medida que nós estudamos lugar. E a regeneração, ela afeta a sua natureza moral e espiritual e a transforma. A justificação é quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, somos justificados. Recebemos o perdão dos nossos pecados. Então, ela remove a nossa culpa. Agora, a regeneração, ela remove a nossa atrofia espiritual. Né? Nós crescemos em Deus, crescemos espiritualmente, vamos sendo transformados até um ponto que vamos chegar à estatura de Cristo. Como Ele foi aqui nessa terra, como Ele foi um homem, a imagem e a semelhança de Deus. Ele refletiu o caráter verdadeiro, mesmo sendo homem. E é possível para nós, à medida que damos lugar para o Espírito Santo. Acontece da forma que ele passa, que nós passamos da morte espiritual para a vida espiritual, quando acontece a regeneração. A justificação também traz o perdão dos pecados. E a regeneração, ela renova a nossa vida espiritual para que nós possamos atuar como filhos de Deus. Veja quanto é maravilhoso, né? Por isso nós precisamos. A justificação, Cristo já fez ela lá na cruz do Calvário. Somos justificados pelo sangue de Jesus Cristo, quando aceitamos Ele. Agora, a regeneração, quem faz ela é o Espírito Santo. É a atuação do Espírito Santo em nossas vidas. Então, nós precisamos ser cheios dele para que isso aconteça. Não é só uma vez, é algo que é constante, é algo necessário, é algo diário. E nós precisamos buscar essa regeneração, buscar dar lugar para o Espírito Santo atuar em nossas vidas e sermos transformados e nos tornarmos verdadeiramente a imagem e semelhança de Deus. Amém? No tópico 3, nós vamos ver que sem santificação ninguém verá o Senhor. Entristecemos o Espírito que reside em nós todas as vezes que atuamos de forma adversa, ao contrário dos ensinamentos da palavra de Deus. Dentre os seus múltiplos ensinamentos, somos orientados a nos santificar. Neste processo, santificar-se é abster-se de pecar pela atuação do Espírito Santo para servir ao Senhor. Você vai lutar contra a sua carne, você vai deixar de fazer a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Ah, mas isso parece que é muito assim... Como que se diz? Tem muita gente que acha que isso é muito exagerado, né? Porque aí eu não vou ser feliz porque eu não estou fazendo a minha vontade, eu estou sofrendo. Deus, ele gosta de ver as pessoas sofrer. Já ouvi isso. Mas isso não é dessa forma. Você não faz obrigado. Deus não exige que você faça isso. Ele simplesmente tem bênçãos. Só porque Deus, ele é espírito. E ele está muito além do nosso entendimento, da nossa limitação. Nós somos tão miseráveis perto do que Deus é. Mas ele, pela sua misericórdia, ainda nos permite
alcançar essas bênçãos. Ele se sacrificou por nós, ressuscitou, está à destra de Deus. E aí o que acontece? São bênçãos que estão na dimensão espiritual, como eu já falei muitas vezes aqui em lições. E para alcançar, a nossa carne, por causa do pecado, por causa da desobediência, não alcança. Não alcança essas bênçãos, que é para todos, é de forma gratuita. Mas nós temos que lutar contra nós mesmos para alcançarmos essas bênçãos. E quando nós nos santificamos, nos abstemos dos desejos da carne, nós alcançamos a verdadeira felicidade. Porque essas coisas aqui desse mundo, esses desejos da nossa carne, que a gente acha que é o melhor, que a gente acha que vai fazer a gente feliz, isso é uma ilusão. É ilusão. Você pode ver que você, olha, quando você compra, você gasta dinheiro, você compra. Ah, é prazeroso, né? Dá prazer, mas passa. Muitas vezes depois vem aquela tristeza, vem os problemas, vem a angústia. Outras coisas, é a vida sexual, a vida material, a comida que a gente come, né? O tanto que dá prazer, muitas coisas, mas tudo passa. E você muitas vezes deita a sua cabeça no travesseiro, sentindo um vazio na sua alma. Depois de ter feito tudo isso. Porque tudo que a gente quer da carne não satisfaz. Não preenche o nosso ser. E Deus está mostrando isso para nós. Para alcançarmos a verdadeira felicidade. A verdadeira realização é com a santificação. Porque aí nós lutamos contra aquilo que nós queremos e fazemos realmente o que nós precisamos. Porque o que a nossa carne quer não é o que nós precisamos. Então, vale a pena. E a gente faz isso, sacrifica, sim, porque a gente é grato. Aquele que foi salvo, que sente salvação, que sente o amor de Deus, que foi perdoado os seus pecados, sente gratidão ao ponto de querer fazer tudo para Deus. Ao ponto de abandonar, abdicar de tudo para servir esse Deus que é tão maravilhoso. Esse é a atitude de quem é grato e de quem é salvo. Santificação. Essa é a atitude. E aí nós vamos ver aqui no 3.1 que a santificação prepara a igreja para o arrebatamento. Paulo, sabedor que a cada dia que passa ficamos mais próximos da volta de Cristo, em sua carta direcionada aos crentes da Galácia, ele os adverte a andar em espírito e não a praticar a concupiscência da carne. Não praticar os desejos da carne. E aí, apoiado na fé e crendo que o Espírito Santo está preparando um povo, a igreja, para as bodas do Cordeiro, uma igreja lavada e remida, Paulo vai advertir aqueles irmãos ali a andar no Espírito, para que não fossem surpreendidos naquele grande dia. E essa mensagem ali em Gálatas serve para nós nos dias de hoje, porque a palavra de Deus ela é atual. Ela é muito atual. Ela é mais atual do que tudo que existe. É a Bíblia Sagrada, né? Ela é atual. E lá, na carta à igreja de Tessalônica, os Tessalonicenses, Paulo afirma que Deus nos escolheu para a salvação mediante a santificação do Espírito. Então, é necessária essa santificação. Nós precisamos viver isso que é ensinado na palavra de Deus. Andar em Espírito, deixar de cumprir os desejos da carne e nos santificar. Isso é santificação. É você ser diferente, se separar do mundo. Se o mundo está caminhando nesse sentido, você vai ao contrário. Se as pessoas do mundo fazem isso, seguem a modinha do momento, você não segue. Você vive o que está na palavra de Deus. Você vive os ensinos da palavra de Deus. Pode chamar de antiquado, pode chamar de antigo, pode chamar de velho, o que for, pode me chamar. Eu não importo, não. Nossa, mas você tem que atualizar. Mas eu já ouvi isso. Você tem que atualizar. Não, você tem que seguir o mundo que está modernizando, o mundo que está crescendo tecnologicamente, por exemplo, em vários sentidos, assim, no sentido. E aí eu falo, não. Aquilo que é necessário para a minha vida, eu vou fazer. Mas eu não sou obrigada a seguir. Todo mundo tem isso, todo mundo faz isso, mas eu não sou todo mundo. Eu sou filha de Deus, eu não sou desse mundo.
Eu estou aqui, vivendo aqui, mas eu não sou daqui. Então eu vou viver de acordo com a palavra de Deus, então eu vou me santificar. Eu vou ser diferente. Eu vou fazer a diferença. E é isso que é necessário para nós alcançarmos essa salvação. O Espírito Santo, ele está preparando, guiando, operando até o dia da volta de Cristo, quando nós seremos glorificados com Cristo. E é Ele que nos santifica. Eu busco a santificação. Eu faço a minha parte e Ele faz. É uma obra conjunta. Né? Depende de mim lutar contra a minha carne, porque o Espírito Santo também, aí quer que faz tudo. Ele já dá as armas. Ele já nos santifica, nos fortalece, vai nos transformando. Agora quer que Ele faz tudo. Tem que fazer a nossa parte também, não é ficar esperar Deus agir agora. Faça a sua parte. Faça o que é possível e o impossível Ele faz, que é a transformação. Nós não conseguimos transformar nós mesmos, mas é o Espírito Santo quem transforma. À medida que eu vou dando lugar, que eu desejo essa transformação, eu tenho que querer ela. Não é falar assim, tem que me aceitar do jeito que eu sou e pronto. Não, Senhor, olha, a minha natureza é ruim. Eu sou uma pessoa que não serve, que não vale nada. Eu tenho uma natureza muito ruim, eu sou assim, assim, assim. Mas eu não quero ser assim. Eu não aceito isso na minha vida. Eu admito, eu reconheço as minhas falhas, as minhas fraquezas. Mas eu não quero, Senhor. Eu quero ser transformada pelo poder da Tua palavra. Eu quero ser cheia do Espírito Santo. Eu quero morrer para este mundo, morrer para mim mesmo e viver para Ti, Senhor. É isso, você tem que querer. Você tem que querer para que Ele faça a obra dele. E assim como o mordomo Eliezer preparou uma noiva para Isaac, o Espírito Santo prepara a noiva de Cristo para o seu encontro com o noivo nos dias do arrebatamento. Então Ele está nos preparando e nós precisamos dar lugar para que Ele faça essa obra e nós vamos encontrar com o nosso amado noivo Jesus Cristo na sua vinda, em nome de Jesus. Amém? 3.2, nós vamos ver a noiva deve permanecer pura e imaculada à espera do noivo. O Espírito Santo prepara, né? E como eu disse, nós temos que fazer a nossa parte, né? É essa permanência como pura e imaculada, porque o sangue de Jesus nos purifica, mas nós temos que manter essa pureza, quer dizer, não ceder aos desejos da carne. E aí nós vamos ver que no Novo Testamento, Cristo é o noivo e a igreja a noiva. O noivo não vai voltar para uma noiva infiel, ineficaz e conivente com o pecado, né? Que concorda com o pecado, que vive em pecado. Pecar, a gente peca, todo mundo erra, mas você não pode permanecer nele. Você não pode deixar o pecado dominar a sua vida e você não pode concordar também, não. Quando a pessoa falar que não adianta, então tem que viver em pecado mesmo, né? Tem que viver, tem que ser feliz. Se te faz feliz, não tem problema. E você concordar, você está sendo conivente, porque não é desse jeito, tá errado. A palavra de Deus nos ensina, não é dessa forma, não. Então, a igreja não pode estar vivendo dessa forma. E Paulo, ele usa esse simbolismo em sua carta aos Efésios, no capítulo 5, da igreja, né, do zelo, do noivo e da noiva. E Cristo, ele voltará para uma noiva distinta, ou seja, diferente, uma única, um povo único, um povo separado, uma igreja fervorosa, cheia do Espírito Santo, animada, entusiasmada, na expectativa da vinda de Jesus. Também uma igreja afetuosa, que tem amor, que tem como característica o amor, né, para com o próximo, o amor a Deus. E santa, uma igreja que abdica das coisas dessa terra. Uma igreja que não se conforma com este mundo, não se conforma com as coisas dessa terra, né? Então, vai voltar para essa noiva, para essa igreja. E desse modo, a noiva se reunirá ao seu esposo e essa oficial cerimônia de casamento será realizada e então estaremos para sempre com o Senhor. E quando chegar lá, não vai ser uma coisa assim que vai ser um monotoísmo, vai ser chato, vai ser todo dia a mesma coisa, né? Não, tem muita gente que está enganada se pensa isso.
Lá, gente, Deus, ele é infinito. Nós conhecemos, pode-se dizer, eu acho que nem 10% do que Deus é. O que a Bíblia mostra. Tanto que se fosse colocar na Bíblia Sagrada tudo que Jesus, por exemplo, fez, não caberia. Então imagina, nós vivemos no infinito, no inexplorável. Não dá para explorar Deus. Nós vamos viver uma eternidade com Deus e ainda não vamos conseguir conhecê-lo totalmente. Então nós vamos viver sempre em novidade de vida. Isso vai ser maravilhoso. Isso vai ter algo inexplicável. A gente não consegue. A Bíblia fala que o que o olho viu, que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nunca chegou no coração do ser humano, nem na mente, é o que tem para nós lá. Então é algo inexplicável e é maravilhoso. Cristo, ele já pagou o preço, ele já se sacrificou pela noiva, já permitiu ela ser purificada. Quando ele morreu, ele ressuscitou. Agora, ela precisa ser fiel e viver em integridade. Porque a parte de Jesus ele já fez. Ele já levou sobre si todas as nossas iniquidades, todas as nossas enfermidades. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Agora nós precisamos permanecer. Já fomos libertos do pecado, não somos mais escravos do pecado. Agora nós temos que viver em novidade de vida. Viver como servos verdadeiros de Deus. Nós não somos mais escravos do pecado. Somos servos de Deus, somos filhos de Deus. Então vamos portar como filhos verdadeiros de Deus. Como filhos. Mostrar que somos filhos de Deus. E refletir o seu caráter em nome de Jesus. Amém? Permanecer puros, imaculados à espera do nosso noivo que virá. Ô glória. 3.3. Será arrebatado o crente que estiver em comunhão com o Espírito Santo. Se quisermos ser participantes do arrebatamento da igreja, precisamos manter uma comunhão diária com o Espírito Santo. Todo dia. Se bem observado, a comunhão do Espírito tem a ver com a nossa salvação e vida com Deus. Paulo deixou registrado sobre a importância desta comunhão na vida de todos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. Paulo disse isso, né? Então, olha o tanto que é importante a comunhão com o Espírito Santo. Está na bênção apostólica ali, né? Então, é importante. E nós precisamos ter essa comunhão, porque o Espírito Santo é que vai nos levar até o céu. Jesus virá, ficará sobre as nuvens. E então o Espírito Santo é que vai nos levar. Os anjos vão buscar aqueles que têm o Espírito Santo. Vai ser um encontro. Se eu não tiver em comunhão com o Espírito Santo, enraizado nessa terra, acomodado com as coisas dessa terra, eu não vou subir, porque eu vou estar presa aqui. Então eu preciso me desapegar dessas coisas, me desprender disso aqui, ter comunhão com o Espírito Santo, para que no dia do arrebatamento eu possa subir com o Senhor. Porque se eu estiver sem o Espírito Santo na minha vida, não vai acontecer. Eu não vou nem ver. Porque eu não vou nem ouvir as trombetas, entendeu? Então é importante ter essa comunhão. E o conceito de arrebatamento é que todos os cristãos que estiverem em plena comunhão com Deus serão repentinamente, instantaneamente, tirados desta terra e levados para o céu. O verbo arrebatar ali no grego, harpazo, significa literalmente tirados com violência. Vai ser tirado muito rápido. Vai ser de forma muito rápida. E Paulo chega a dizer que isso acontecerá num momento, no grego átomos, ou seja, em um momento indivisível do tempo, num abrir e fechar de olhos. É quando você pisca, é tão rápido. Quando a gente pisca, e vai ser dessa forma. E então, não vai haver tempo para tomar uma decisão ali e pedir perdão. Não vai ter tempo para isso. O que já foi feito, pronto. O que se fez já foi feito. Não tem tempo mais para nada. Então, nós temos que viver agora. Viver como se Jesus fosse voltar agora. Ter essa comunhão agora. Não é para amanhã. Não espere começar o ano para você ter uma vida com Deus, para você ter uma comunhão com o Espírito Santo. Não espere. Nossa, o ano que vem eu quero ser diferente. O ano que vem eu quero frequentar mais a igreja. O ano que vem eu quero frequentar mais a escola bíblica. Não, comece agora. Comece agora a ler a palavra de Deus.
a estudar, a meditar. Comece agora a servir a Deus de verdade. Comece, porque hoje nós podemos ser arrebatados. Hoje eu posso dormir e não acordar viva. Hoje o Senhor pode me levar. E aí, que comunhão que eu estou tendo com o Espírito Santo? Será que eu vou alcançar a salvação? Nós precisamos ter essa certeza. Estar sempre em comunhão, porque o Espírito Santo nos dá a certeza da salvação. Porque Cristo pagou o preço por ela lá na cruz do Calvário. Então nós temos que ter essa convicção. E somente mediante a comunhão com o Espírito Santo nós temos ela. Nós temos essa certeza e aí então seremos arrebatados. Oh, glória a Deus, pensa que maravilhoso que vai ser. Tremendo, né? Então nós devemos deixar ser envolvidos pelo Espírito Santo de modo que ele desperte em nós a urgência de mudarmos nossas ações para podermos escolher viver uma vida de comunhão com Deus. Então nós precisamos viver isso em nome de Jesus. Amém? Que possamos viver esta palavra aqui, deixar ela entrar em nossa vida, guardar no nosso coração para vivermos a mensagem de Deus. E a conclusão é nos dizer, vimos nessa última lição que manter a santificação, a pureza e a comunhão com o Espírito Santo é nossa responsabilidade para que naquele grande dia estejamos preparados para o encontro com o noivo nos ares. Nós precisamos viver isso aqui porque Jesus Cristo voltará e não tardará. Está muito próximo. Todos os sinais estão se cumprindo. Muitos já se cumpriram, falta pouca coisa. E a qualquer instante, a qualquer momento, Jesus Cristo pode estar nas nuvens aí para nos arrebatar. E como está a sua vida? Como está a minha vida? Nós precisamos viver isso aqui e desejar isso aqui, esse arrebatamento, que o Senhor volte e ficarmos alegres, porque vai ser maravilhoso, né? Para nossa transformação, vamos estar para sempre com o Senhor, não vai haver mais pecado, não vai haver mais dor, não vai haver mais tristeza, e para sempre com o Senhor, morando para sempre, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, Deus abençoe o seu lar, Deus visite aquilo que for necessário na sua vida, que Ele possa te transformar para a honra e glória do Senhor. Eu agradeço você que esteve até aqui, que me suportou, você que foi até o final comigo, que Deus te recompense em nome de Jesus. Um Feliz Natal para vocês, um feliz Ano Novo, um ano próspero, um ano de prosperidade espiritual, de restauração, de grandes bênçãos para a sua vida, em nome de Jesus. E até a próxima, se Deus assim nos permitir, e se Jesus não tiver voltado. Fiquem com Deus.